Olá, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num assunto incrível da imunologia, o sistema complemento. Pensa assim, ele é tipo a tropa de elite do nosso sistema de defesa, sabe? Aquela equipe de operações especiais que é chamada quando a coisa fica séria. Então, bora entender como essa força funciona. Para começar, vamos pensar no seguinte: para que a gente precisaria de uma arma secreta? Bom, nosso corpo está sempre em guerra, né? E às vezes o inimigo é bem mais inteligente do que a gente imagina. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Imagina que tem umas bactérias que são quase ninjas. Elas se cobrem com uma capa, uma cápsula de polissacarídeos que funciona como uma camuflagem. Isso dificulta a vida dos nossos anticorpos para reconhecer o perigo e ainda por cima repele os macrófagos, que são nossos soldados da linha de frente. E aí, como é que a gente lida com um invasor desses? É exatamente aí que entra a nossa força especial. Quando a defesa principal, a linha de frente, está com dificuldade e precisa de um reforço de peso, o sistema imune não pensa duas vezes. Ele chama essa unidade de elite para trabalhar junto e garantir que nenhum espertinho escape. Bom, então chegou a hora de a gente conhecer oficialmente quem faz parte dessa unidade. Vamos dar nome aos bois e apresentar formalmente o sistema complemento. O nome dele já entrega tudo, né? A função desse sistema é complementar, ou seja, ajudar, dar um power-up na ação da imunidade moral. E o mais legal é que ele atua tanto na imunidade inata, aquela que a gente já nasce com ela, quanto na adquirida, a que a gente desenvolve. Ele não age sozinho, ele potencializa a ação de todo mundo para criar uma defesa muito mais forte. E não estamos falando de uma ou duas proteínas, não. Esse sistema é um verdadeiro batalhão. São cerca de 30 proteínas diferentes, a maioria delas produzida lá no nosso fígado. Elas ficam circulando o tempo todo no sangue, quietinhas, no estado inativo. Estão sempre de prontidão, só esperando o alarme soar para entrar em ação. E como toda boa tropa de elite, ela não tem só um plano de ataque. Na verdade, existem 3 protocolos de ativação, 3 gatilhos diferentes para se adaptar aos mais variados tipos de ameaça que o nosso corpo pode encontrar. É estratégia pura. Olha que genial essa estratégia de defesa. A gente tem a via clássica, que é a mais moderna, vamos dizer. Ela depende dos anticorpos, da inteligência que a nossa imunidade adquirida já coletou sobre o inimigo. Mas e se o invasor for novo? Sem problemas. Aí entram as vias alternativa e da lectina. Elas são nossas sentinelas ancestrais, parte da imunidade inata. Elas não precisam de aviso prévio de anticorpo, não. A simples presença da superfície de um patógeno já é o suficiente para elas dispararem. É uma vantagem evolutiva fantástica que garante uma resposta imediata e uma outra super específica. Agora, o jeito como esse sistema é ativado é impressionante. É como um efeito dominó. Pensa numa cadeia de comando super rígida, onde uma única ordem desencadeia a próxima numa sequência rápida, precisa e que vai se amplificando a cada passo. Essa frase resume perfeitamente o processo. É uma reação em cascata, que funciona como um amplificador biológico poderosíssimo. Um único sinal de perigo lá no comecinho é multiplicado tantas vezes que, no final, um pequeno gatilho se transforma numa resposta gigantesca e totalmente focada no local da infecção. É o máximo de eficiência com o mínimo de confusão. E essa imagem mostra exatamente isso. Olha só, tudo começa ali, com a primeira proteína do complemento se ligando a um anticorpo que já grampeou o invasor. Essa ligação é o estopim. A partir daí, uma proteína ativa a outra, que ativa a próxima, até o grande final, que é a destruição da célula-alvo. Para quem vai trabalhar com análises clínicas, entender essa sopa de letrinhas é super importante. Mas calma, é mais fácil do que parece. As proteínas principais têm a letra C e um número. C1, C2, C3 e assim por diante. Na via alternativa, a gente tem os fatores B, D e P. O pulo do gato é que quando elas são ativadas, elas se quebram em 2 pedaços. Um fragmento menor, o A, e o maior, o B. Por exemplo, C4 se quebra em C4A e C4B. Viu? Tem uma lógica por trás. Ok, a gente já entendeu como o sistema ativa, como a cascata funciona, mas no final das contas, para que serve tudo isso? O que essa operação especial realmente consegue fazer? Vamos ver agora os 3 resultados principais da missão. O primeiro resultado é, basicamente, chamar reforços. Lembra daqueles fragmentos menores, os pedacinhos A, como o C3A e o C5A? Eles não são descartados, pelo contrário, eles funcionam como sinalizadores químicos, quase como um foguete de sinalização no campo de batalha. Eles gritam: "Ei, a briga é aqui!" E com isso atrai mais células de defesa, como neutrófilos e macrófagos, para o local da infecção, amplificando ainda mais a resposta. Agora, antes do segundo resultado, a gente precisa guardar bem essa palavra: opsonização.
Uma analogia perfeita é pintar um alvo no inimigo. É basicamente o processo de cobrir o patógeno com moléculas que o marcam e gritam "me coma". Isso torna simplesmente irresistível para as nossas células fagocitárias. E é exatamente isso que o sistema complemento faz de melhor. O fragmento maior, o C3b, é um opsonizante espetacular. Ele gruda na superfície do patógeno, cobrindo ele todo e servindo de bandeira para os fagócitos. É como se ele colocasse uma placa de comida grátis aqui. Isso facilita e muito o trabalho de limpeza do nosso corpo. E por último, vem o golpe de misericórdia, o ataque final e direto. As últimas proteínas da cascata, de C5b a C9, se juntam na superfície do patógeno e montam uma estrutura incrível chamada complexo de ataque à membrana. Pensa nisso como uma furadeira molecular. Esse complexo monta um poro, um buraco mesmo, na membrana da célula invasora. Com esse furo, a célula perde o controle, incha como um balão e, pum, explode. É a chamada lise celular, uma execução brutal e precisa. E por que tudo isso é tão relevante na prática clínica? Porque esse sistema poderoso não é ativado só por bactérias. Ele também pode ser disparado pelo contato do sangue com superfícies estranhas. E isso é um ponto de atenção gigante em procedimentos como hemodiálise, cirurgias cardíacas e até no simples armazenamento de sangue em bolsas. O contato com esses materiais pode iniciar essa cascata e gerar uma inflamação que a gente não quer. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão para levar para a bancada do laboratório. Depois de ver todo o poder desse sistema, pensem. Se ele não funcionar direito, seja por uma deficiência ou por estar ativado demais, como isso vai aparecer nos exames? O que a gente veria de diferente num hemograma, numa prova de coagulação, nos marcadores inflamatórios? Entender o sistema complemento não é só decorar matéria, é ganhar uma ferramenta de diagnóstico poderosa para decifrar o que está acontecendo com o paciente.